Olá, alunos da Rede Municipal de São Vicente. Sou o professor Alan, de Geografia, e o tema da nossa videoaula de hoje é a urbanização no Brasil. Para entendermos o processo de urbanização, vamos conhecer o que é o espaço rural e o espaço urbano. Essa primeira imagem mostra o espaço rural, formado pelo campo, com fazendas, chácaras, sítios, ruas de terra. Já na segunda imagem, podemos perceber um espaço urbano, ruas asfaltadas, casas, prédios, supermercados, centros comerciais e todas as características que formam a cidade. Vamos conhecer agora algumas das principais diferenças entre a zona rural e urbana. A zona rural, que também é conhecida como meio rural, tem como principais atividades econômicas a agricultura e a pecuária. Predominam as paisagens naturais. As habitações, as moradias, são em sítios, chácaras e fazendas. Essas áreas estão localizadas fora dos grandes centros urbanos. São áreas não urbanizadas. Tem baixa concentração da população, baixa densidade demográfica. O povoamento é disperso. E os setores da economia englobam os setores primários, com extrativismo, agricultura e pecuária. Já as zonas urbanas também são conhecidas como meio urbano. Tem maiores infraestruturas, como portos, aeroportos, rodovias. Predomina a paisagem humanizada, também conhecida como paisagem cultural. As habitações são casas e prédios. Tem maiores ofertas de empregos. Intenso processo de urbanização. Uma densidade demográfica muito elevada. O povoamento é concentrado. E os principais setores da economia são o setor secundário, as indústrias, a produção de energia, e o setor terciário, o comércio e os serviços. Urbanização recente no Brasil. No Brasil, a urbanização é um fenômeno relativamente recente, que ocorreu com muita rapidez. Até a década de 60, a maior parte da população brasileira se concentrava na zona rural, ou seja, no campo. Na década seguinte, a população urbana já havia superado a rural. E de 1970 para 2016, essa população saltou de aproximadamente 53 milhões para 174 milhões, de acordo com o IBGE. Ao mesmo tempo que a população rural, que em 1970 era de 41 milhões, reduziu em 2016 para 29 milhões. Essa imagem de satélite de 2017 mostra a extensa área urbana na cidade de São Paulo, que expande para cidades vizinhas. Esse gráfico mostra o crescimento da população urbana no Brasil a partir de 1960. Nas décadas de 1960 e 1970, o Brasil sofreu um intenso processo de êxodo rural. A mecanização da produção agrícola expulsou trabalhadores do campo que se deslocaram para as cidades, em busca de oportunidades de emprego nas atividades industriais. Na década de 70, a população urbana superou a rural, e esse número só aumentou a cada década. Uma projeção para 2020 mostra que a população urbana será de 184 milhões de habitantes, quanto a população rural de 28 milhões de habitantes. Para 2030, a população urbana deverá ser de 196 milhões de habitantes, já a população rural de 27 milhões de habitantes. Esse gráfico mostra a porcentagem da população que vive em áreas urbanas, por regiões, no ano de 2015. O Brasil, em 2015, tinha 85% da população vivendo em áreas urbanas. A região com maior número de habitantes em áreas urbanas é a região sudeste, com 93%. Em contrapartida, a região com menor número de habitantes em áreas urbanas é a região nordeste, com 73%. Vamos entender agora como se forma o processo de conurbação.
Com o crescimento das cidades em direção à periferia, os territórios ocupados pelos municípios vizinhos se aproximam. Ao mesmo tempo, aumentam as relações entre eles. Esse processo recebe o nome de conurbação. Como podemos perceber nessa imagem, o município de São Paulo e o município de São Caetano do Sul. Os dois fazem parte da região metropolitana da Grande São Paulo. E não tem como a gente perceber onde começa um e termina o outro. Eles estão juntos, né? Então a conurbação é a junção de duas ou mais cidades. Ou seja, é quando duas ou mais cidades se encontram e formam o mesmo espaço geográfico. A conurbação é responsável pela formação das regiões metropolitanas. O intenso processo de urbanização no Brasil gerou o fenômeno da metropolização, ou seja, da ocupação urbana que ultrapassa o limite das cidades, e, consequentemente, o desenvolvimento de grandes centros metropolitanos, como podemos perceber nessa imagem, a metrópole da Grande São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro, exemplo de grandes centros metropolitanos. Mas o que são regiões metropolitanas? A fim de auxiliar o planejamento e a administração pública das metrópoles e seus municípios vizinhos, o governo federal definiu as regiões metropolitanas brasileiras. Essas regiões são constituídas por um grupo de municípios que recebem influência de uma cidade, geralmente uma metrópole, estabelecendo com ela forte relação de interdependência econômica. Muitas vezes, grande parte da população das cidades menores se deslocam diariamente para trabalhar nessa metrópole, centro de produção e consumo. Segundo o IBGE, no ano de 2018, existiam no Brasil 69 regiões metropolitanas. Esse mapa mostra as regiões metropolitanas no Brasil no ano de 2014. Repare que tem estados que não têm nenhuma região metropolitana. Uma região metropolitana é formada por um conjunto de municípios limítrofes, ou seja, com limites ou divisas entre si, muitos próximos uns dos outros, vizinhos, integrados a uma cidade principal, a metrópole. Vamos conhecer agora as maiores regiões metropolitanas do Brasil. A maior região metropolitana do Brasil é a região metropolitana de São Paulo, conhecida também como Grande São Paulo. Em seguida vem a região metropolitana do Rio de Janeiro, em terceiro lugar a região metropolitana de Belo Horizonte, e em quarto lugar a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Essa área de região integrada ela abrange áreas de mais de um estado, no caso aqui do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Em 17º lugar, vem a região metropolitana da Baixada Santista, a nossa região metropolitana. Esse mapa mostra as regiões metropolitanas no estado de São Paulo. Atualmente, o estado de São Paulo possui 6 regiões metropolitanas. São elas: a região metropolitana da Baixada Santista, a região metropolitana de Campinas, a região metropolitana de Ribeirão Preto, a região metropolitana da Grande São Paulo, a região metropolitana de Sorocaba e a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e 3 aglomerações urbanas. Diferentemente da região metropolitana, as aglomerações urbanas não possuem um polo de atração, ou seja, embora os municípios sejam vizinhos, não ocorre o fenômeno da conurbação. As 3 áreas de aglomerações urbanas são a área de Franca, Jundiaí e Piracicaba. Vamos conhecer agora a região metropolitana da Baixada Santista. Criada em 1996, a região metropolitana da Baixada Santista é formada por 9 municípios. A metrópole da Baixada Santista é o município de Santos. Entre as principais atividades econômicas da Baixada Santista,
concentra o polo industrial de Cubatão e o Porto de Santos, maior e mais importante porto da América do Sul, responsável por grande parte da exportação dos produtos brasileiros. Nessa tabela, podemos perceber dados importantes sobre os municípios da Baixada Santista, como área, população, a densidade demográfica, a população por quilômetros quadrados, a taxa de crescimento anual, o produto interno bruto e a distância até a capital. Vamos entender agora a conurbação na Baixada Santista. Esse mapa mostra a ligação entre os municípios da Baixada Santista. Aqui é uma foto da divisa entre Santos e São Vicente. Nessa imagem podemos observar que não tem separação, não tem como saber onde termina São Vicente e começa Santos. Esse fenômeno de junção entre as cidades é chamado de conurbação. Vamos conhecer agora a hierarquia urbana no Brasil. No Brasil, existem 5.570 municípios de diferentes tamanhos, que estão espalhados pelo território nacional. Fazem parte de uma ampla rede urbana, que é um conjunto de cidades interligadas umas às outras, por meio de sistemas de transportes e de comunicações, pelos quais fluem pessoas, mercadorias, serviços e informações. Na rede urbana brasileira, há uma hierarquia entre as cidades, ou seja, elas são classificadas de acordo com a força econômica e a influência que ela exerce sobre outras cidades. Essa imagem mostra como funciona a hierarquia urbana no Brasil. Essa primeira imagem é de uma grande metrópole nacional ou metrópole global. Destacam-se no espaço mundial e no espaço nacional, pela força econômica que apresenta e pelos serviços que oferecem. A metrópole nacional é uma área de influência que ultrapassa a região onde ela está localizada. Já a metrópole, sua influência é restrita à região geográfica onde está localizada. A capital regional exerce influência no âmbito regional ou no estado onde está localizada, sendo referência para serviços e atividades de diversos municípios vizinhos. Já o centro subregional tem uma área de atuação reduzida, relacionando-se às cidades próximas com as metrópoles nacionais. Este mapa representa a hierarquia urbana do Brasil e as regiões de influência. São Paulo é a única grande metrópole nacional. Já as cidades do Rio de Janeiro e Brasília são as metrópoles nacionais. As metrópoles são exemplos das cidades de Salvador, Porto Alegre, Manaus, Recife, Belém e Curitiba, entre outras. Já as regiões de influência ultrapassam os limites dos estados e acabam exercendo influências em outros estados também, como podemos perceber no estado de São Paulo, que exerce influência no estado do Mato Grosso do Sul e em partes do estado de Minas Gerais. Com o rápido crescimento da urbanização e o crescimento das grandes cidades, contribuíram para alguns problemas sociais urbanos. Entre eles, podemos destacar o desemprego, que atinge milhões de pessoas no Brasil inteiro. Essa é uma imagem de uma fila de empregos na cidade de Campo Mourão, no Paraná. Ao lado temos uma imagem de um outro problema social que vem crescendo muito nas grandes cidades, que é o trabalho informal, o trabalho sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas. Aqui nós temos a imagem de um vendedor ambulante. Outro problema que vem crescendo nas grandes cidades é o congestionamento de veículos. Pelo excesso número de veículos, às vezes leva quilômetros de congestionamento, que também causa poluição do ar, com a eliminação de gases poluentes dos veículos. Nessa outra imagem, percebemos a falta de saneamento básico, que também atinge boa parte da população que vive nas grandes cidades.
Essa falta de saneamento básico ocorre principalmente em moradias precárias. Outros problemas sociais que atingem as grandes cidades são as moradias precárias, construídas em lugares impróprios e até mesmo com risco, como em costas e nas margens de rios e córregos, como podemos perceber nessa imagem. Muitas vezes as pessoas não têm condições de ter uma moradia adequada e acabam indo morar em lugares impróprios. Um outro problema que a população enfrenta nas grandes cidades é com a demora do transporte público e o transporte público lotado, como percebemos nessa imagem aqui. Outros problemas, como o crescimento da violência e a falta de hospitais, também atingem as grandes cidades. Agora é com você. Acesse o nosso blog Educação Básica SV e realize as atividades 49 e 50. Bom estudo a todos!